Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube, Instagram, Zap, Telegram, Messenger. Bom dia a todos. E antes da gente ler, estudar, continuar estudando o Livro dos Espíritos, cuja tradução é do Salvador Gentili, capítulo 4, Princípio Vital, a partir da pergunta 63, eu gostaria de dizer algumas coisas. Muitas pessoas pensam que na sociedade que a gente vive precisa ter igualitarismo nos sentimentos, nas individualidades, em tudo que o ser humano possa vivenciar. Entretanto, como vocês podem perceber, somos todos diferentes neste planeta Terra, a qual a gente vivencia a cada dia. E diante das nossas diferenças ontológicas, nosso ser interno, nós temos as nossas peculiaridades. Peculiaridades essas que são as características individuais a cada pessoa. Com isso, se eu sou romântico, se eu faço poesias de amor, se eu escrevo determinadas poesias, ou se eu ajo dessa forma ou daquela forma, diante do que eu acredito, é tudo inerente ao meu ser. Nós somos diferentes, sempre. Todos nós. E com isso, depois desse breve esclarecimento, a gente continua a estudar o Livro dos Espíritos. Capítulo 4, Princípio Vital. Da pergunta 63. Pergunta 63. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Essa foi a pergunta 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Autoexplicativo. 63 agora. O princípio vital reside num agente particular ou não é senão a propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta, é uma e a outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que a absorvem e a assimilam. Realmente, o princípio vital, ele faz com que haja vida em todo o planeta. Sem esse princípio vital, não existirá vida nas plantas, nos seres, nas árvores, nas flores. Com isso que tem que nas flores, com isso que tem que ter o princípio vital. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Perdão, gente. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro? Vamos à resposta. Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. E é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, porque tudo isto parte do mesmo princípio. Ou seja, como já foi explicado, é a combinação
a combinação dos elementos faz com que haja vida e com isso o princípio vital inerente a cada ser. 64A. Parece resultado aí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial. Perdão, gente. Perdão. Não é gripe, graças a Deus que não é gripe. É só uma pequenina alergia que logo vai passar em questão de minutos. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? Resposta: é a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento e não dá. Vou repetir a resposta. Aliás, vou repetir a pergunta e depois a resposta. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento. Autoexplicativo. O movimento dos corpos faz com que o princípio ativo se consolide a cada momento. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve senão pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Ou seja, é necessário que haja um princípio vital, no caso dos seres inanimados ou os animais, para que haja vida. E esse princípio vital, ele é inerente ao próprio perispírito do ser humano e o espírito. Porque o perispírito e o espírito, juntamente com o corpo somático, formam a vida do ser humano. Aí Allan Kardec continua. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Autoexplicativo. Nota de rodapé do Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima, ou princípio vital, que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá um impulso aos órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como o atrito desenvolve o calor. Autoexplicativo. Agora é a vida e a morte. 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Autoexplicativo. 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Resposta: sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida dele se vai. Autoexplicativo. 69. Por que uma lesão do coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida. Mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Ou seja, na época de Kardec, a medicina já não estava ainda não se encontrava muito evoluída como se encontra hoje. Entretanto, o espírito ele deu um spoiler, dizendo que outros órgãos podem fazer com que cesse a vida orgânica. 70. E que resulta a matéria e o princípio vital dos seres? 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? Resposta: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma, o princípio vital retorna à massa.
Nota de rodapé do Kardec. O ser orgânico, estando morto, os elementos dos quais está formado sofrem novas combinações que constituem novos seres. Estes tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e o assimilam para desenvolvê-lo, à mesma fonte quando deixar de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes opera a aproximação em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa destrói essa harmonia, suas funções cessam, com o movimento de um mecanismo cujas peças principais... Estou perdido, gente. Sim, voltei. Cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo, ou se desconjunta por acidente no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos não se manifestam, senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então poder-se dizer que o aparelho está vivo. A causa da atividade vinda a cessar, o fenômeno cessa, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Há os que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz, e de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que dele tem mais, pode dá-lo àquele que dele tem menos. Em certos casos, restabelecer a vida prestes a se extinguir. Bem, meus irmãos, eu vou começar a ler do mesmo capítulo 4, princípio vital, inteligência e instinto, que é o tópico, o 71. E só vou ler só o 71. Mais tarde, ou amanhã, a gente continua. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos, materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Pode-se distinguir assim, primeiro, os seres inanimados, formados só de matéria, sem validade, sem vitalidade, sem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais o princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Isso aqui foi a nota de rodapé de Kardec. 72.
Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. 72A. Poder-se dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como toma e assimila o princípio da vida material? Isto não é senão a comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é a faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número, para o momento. Autoexplicativo, nem tudo pode ser dito ao ser humano diante da sua própria inferioridade intelectual, ou ainda não cabe a ele saber tudo. 73, ou pelo menos boa parte dos assuntos. 73. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por aí que todos os seres provêm suas necessidades. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina uma e onde começa a outra? Resposta: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. 75. É exato se dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com a mais segurança que a razão. Com mais segurança que ele não se transvia nunca. E por último, para terminar o capítulo 4, 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, o orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, e que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Bem, meus amigos, aqui eu termino o capítulo 4. E que o Espírito Superior diz que o princípio vital animaliza os seres inorgânicos e orgânicos. E eu agradeço a todos vocês, mais uma vez, do Facebook, amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube, Instagram, Zap, Telegram, Messenger. Agradeço a todos pela oportunidade do estudo e que possamos todos nós caminhar a cada dia, acreditando no amor, acreditando em Deus, acreditando no potencial humano a cada dia, porque todos nós somos capazes de amar, todos nós somos capazes de doar, todos nós somos capazes de opinar e somos capazes até de ressignificar. O amor é a meta de todo ser humano. Precisamos amar, precisamos compreender, precisamos flexibilizar a cada momento, sempre. E se a gente não continuar mais tarde o estudo, eu continuo amanhã com vocês, com todos vocês. Ratifico o agradecimento a todos vocês, que eu acabei de mencioná-los, e que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado. Que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado.